Paz, irmãos. Vocês estão bem? Bem mesmo? Ou mais ou menos? Vocês conseguem suportar esse calor aqui por uns 45 minutos mais? Amém? Bom, estou dispensando os meninos por enquanto. Vocês estão apreensivos ou alguma coisa assim ou não? Tá tudo bem? Não? Tá tudo bem? Eu estava relutando, mas eu vou contar algo para vocês, para a gente começar bem hoje. Tá bom? Vamos lá. Tinha um rapaz que ele estava com muito... Você presta atenção, senão você não vai entender. Ele estava com muitos problemas na vida dele, muito mesmo. Diversos problemas. E ele decidiu buscar a Deus. E quando ele buscou a Deus, ele começou a falar várias coisas. Deus, eu estou passando por isso, passando por aquilo. E Deus falou para ele assim: não temas, meu filho, porque 1 centavo para mim é como 1 milhão. Preste atenção. 1 centavo é como 1 milhão. E um dia é como 1000 anos para mim. Na hora ele falou: então Deus, eu já sei, me dá 1 centavo? E Deus falou para ele: claro, meu filho, daqui 1 dia. Você entendeu aí? É só para a gente descontrair, para começar, amém? Se alguém não entendeu, no final me procura que eu vou explicar. Ele tentou fazer uma trollagem com Deus e Deus pegou ele de volta, amém? Você está preparado para o mês de março? Olha, eu vou te falar, tem tanto conteúdo. Só para a primeira aula já vão mais de 10 horas de estudo. Então você pode ficar seguro que você vai sair entendendo muito bem aqui, tá? Veio a calhar de bem nesse mês, a Rússia começa a atacar a Ucrânia, como você tem visto, né? E muitas vezes você pode ficar meio aleatório pensando: a Rússia? Lá do outro lado lá na Europa Oriental, já perto da China, o negócio lá, o que tem a ver comigo isso? Tem a ver com a igreja, gente. Se você soubesse que a Rússia é o país central de uma profecia bíblica que vai atacar Israel, você acharia que isso pode ter a ver com você ou não? Pois é. É a guerra de Gog e Magog, conhecido como a Terceira Guerra Mundial. Estamos sob a iminência disso, isso é um sinal de que logo nós não estaremos mais nessa terra, amém? Mas foi só um spoiler, eu não vou falar sobre isso hoje, amém? Mas vou falar de um tema que ele é central sobre isso também. É um preparatório para essas aulas. Quer saber o tema? Vou falar para você. Disciplina e ajuste. Amém. Um dia Josué falou para o povo assim: ei, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vocês. Amém? Então, se você está com muito calor aí, pode ficar tranquilo, porque hoje nós não teremos muitas pessoas correndo, pulando e dando aleluia. Eu imagino que talvez fique mais silencioso hoje, mas o silêncio para mim também é bênção, porque o silêncio significa que você está absorvendo as coisas, amém? Por que eu digo do silêncio? Porque esse tema não é um tema muito confortável. Esse tema, na verdade, muitas igrejas estão evitando de pregar esse tema hoje em dia, porque é um tema que ele traz um certo desconforto. Além dele trazer um certo desconforto, ele é totalmente contra o politicamente correto. Então, eu estou aqui falando para vocês agora, pode ser que eu fale algumas coisas, e se tiver alguém que não é do nosso meio, de repente pode sacar um celular, começar a me filmar falando sobre essas coisas, e amanhã eu estou lá no Globo.com, o pessoal falando: pastor do Verbo da Vida, praticando ali preconceitos e tal. Porque sabe que o povo, eles têm arrumado cada vez mais nomenclaturas bonitinhas para o pecado. Não é verdade? Olha só, fiquem comigo hoje, tá bom? A Bíblia diz que o Senhor, Ele vem buscar uma igreja sem rugas, sem mácula, amém? Vem buscar uma noiva irrepreensível. A Bíblia diz que nós devemos nos conservar, espírito, alma e corpo, amém? Nos conservar irrepreensíveis na vinda do Senhor. E muitas vezes a corda está sendo esticada. De que jeito?
Você vê que tem coisas que antigamente para nós era um espanto ouvir ou ver. Mas hoje em dia não é mais tanto assim. A gente tem aceitado. Por quê? Porque existe uma agenda da mídia, de todo mundo, da sociedade em si. A sociedade tem mudado. Não adianta nós sermos aleatórios ou fingir que não estamos percebendo. A sociedade tem mudado. Não importa o que é. Nós podemos expressar diversas formas de amor. Quem já ouviu isso? Não importa. O que importa é ser feliz, gente. Que isso? Afinal, a vida é uma? Só se vive uma? Vocês estão afiados mesmo, irmãos? Misericórdia. Só se vive uma vez. Quem já ouviu aquela frase? Vamos viver. Quem fala isso não tem a mínima consciência de eternidade. Porque o que você faz hoje aqui, você vai refletir na sua eternidade. Bora viver. Não deixa ninguém falar sobre você. Ninguém quer se submeter mais. Você percebeu isso? Olha só. Antes das mulheres atacar pedra em mim, espera que vai chegar a vez dos homens. Né? Então calma lá. A mulher não quer. A mulher agora é independente. Está errado? Não está errado não. Mulher tem que trabalhar, tem que ganhar, tá tudo certo nisso aí. Mas o fato de quem ganha mais dentro de casa não determina as regras bíblicas. O marido tem que ser o cabeça, mas ele tem que tomar autoridade como cabeça. Não pode ser um marido banana, desculpa o termo da palavra, e querer que está tudo certo. O homem tem que assumir o seu papel e a mulher tem que assumir o papel dela. Quando eu falo se submeter, eu não estou dizendo de mulher como capacho do marido, irmãos. Não é nada disso. Amém? Eu estou falando de auxiliadora, ajudadora idônea, que não está abaixo dos pés, nem acima da cabeça, mas ao lado. Amém? É disso que eu estou falando. Então, muitas vezes, pelo fato da mulher ganhar mais, não quer dizer que ela tem que comandar tudo, não. Como diria minha avó, mulher de bigode, nem o diabo pode. Ela falava isso. Então, o cristão ele tem que se adaptar àquilo que é dito na palavra. Mulheres submetam-se aos seus maridos. No entanto, os homens, eles devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Não adianta querer cobrar que a mulher quer fazer. Às vezes, o homem dá as costas, ele não faz nada em casa, daqui a pouco a mulher está pendurada, pregando um prego lá. Fala aí, tá vendo? Não respeita a minha autoridade de homem. Quanto tempo ela estaria pedindo isso para você? Estou vendo, ouço risadas aí. Ouço risadas. Mas aí a gente não precisa ir tão longe, a gente pode ir no trabalho. Agora não, né? Agora está tudo bem porque o mercado não está tão bom assim, né, irmãos? Então está todo mundo pianinho. Mas quando o mercado estava bom, mais ou menos há uns 3, 4 anos atrás, a maior taxa de rotatividade no mercado era daquela época. Ninguém parava em empresa nenhuma, sabe por quê? Se o chefe confrontar um funcionário porque ele está chegando atrasado, uma vez. Fulano, de novo atrasado. Você tá pegando no meu pé? Não, eu tenho que ser feliz, isso aí está me afetando. Vou embora. Não consegue se submeter? Mas a palavra diz, trabalhem para os homens como se estivesse trabalhando para Deus. Então se a gente está vivendo nessa constância de atraso, de faltas, né? Metendo o atestado para viver, a gente está roubando. Mas para a sociedade está tudo bem. Afinal de contas, nós somos uma sociedade alternativa agora. Nós podemos aceitar tudo e todos. Paz e amor. Aleluia. Meus irmãos, a única pessoa que eu ouvi pregando paz e amor nessa terra foi Bob Marley. Se você está achando que Jesus veio nesse negocinho aí, está errado. Jesus ele falou muito mais de inferno do que de céu. Jesus falou muito mais do que não se devia fazer do que se devia fazer. Jesus falou muito mais do que não pensar do que o que você devia pensar. Amém? Tá, vocês continuam me amando ainda? Amém. Deu para ver o nível, né? Mas tudo bem. Olha só. Então o desenho da sociedade hoje é esse. Rapaz, estão te oprimindo. O pessoal daquela igreja lá falou isso para você mesmo, para você se santificar, que você não pode fazer isso. Meu Deus, eu me senti agora aqui que eu subi. Eu estava um pouco receoso, só que agora eu senti que uma autoridade me pegou aqui, eu posso falar tudo. Posso falar, irmãos, então?
Jesus não estava preocupado se ele ia ofender alguém. De fato que você já sabe que nessa igreja, todos nós quando subimos aqui, nós estamos estritamente proibidos de ofender, de machucar alguém. Agora, se a palavra te confronta, continua sorrindo, olha para frente e ninguém vai perceber que é com você, amém? Então eu estou aqui falando da palavra, nós estamos entrando nos últimos dias e é um assunto mega necessário para nós. Nós precisamos viver uma vida íntegra, viver uma vida de acordo com o que a palavra diz e cada vez mais entender que nós não participamos apenas de um clube social. Isso aqui é uma igreja, irmãos, e a gente tem uma urgência em pessoas que não conhecem a Jesus lá fora, e você vai entender que para onde essas pessoas vão se não aceitarem a Jesus é um lugar muito ruim. Você está na festa, você está no lugar bom, você já aceitou Jesus. Se aparecer Jesus agora no céu agora, você vai estar juntamente com ele arrebatado. Mas tem gente que vai ficar aqui sofrendo. Então o tempo que nos resta, o conta-gota de tempo que nos resta, nós temos que falar a mensagem sem abrir a boca sequer. Amém? Olha só. Talvez você possa ter entrado aqui agora e falado assim: eu acho que eu errei de igreja. Se você pensou isso, você está enganado, porque aqui nós falamos de tudo. Quem pode fazer uma recapitulação dos últimos cultos? Teve assunto de casamento, teve assunto de oração em línguas, teve assunto de dinheiro. Nós falamos sobre tudo, então, pelo amor de Deus, nunca diga que não há equilíbrio aqui. Mas aqui nós também falamos o modo de vida que devemos viver com Cristo. Né? Então, hoje em dia, existe essa flexibilidade master, que diz assim: rapaz, esse negócio aí de homem e mulher namorado pode fazer sexo antes do casamento, isso é balela, é coisa do passado. Agora já estamos em outro patamar. A Bíblia não muda. A Bíblia nunca mudou. Vamos procurar um versículo aqui, vai? Deixa eu ver. Que tal Vamos ver. Hebreus 13:4, não precisa nem abrir que eu vou ler rápido aqui, uma pancadinha. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. 1 Coríntios 7:1-2, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Efésios 5:5, porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Isso fala de fornicação. Ainda tem outro texto que diz que aquele que se une à meretriz é um espírito só com ele, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com ele. O que quer dizer que quando um namoradinho com uma namoradinha se unem, eles passam a ser um só. Aí eles não se casam. Como funciona depois? Não, mas eu estou fazendo porque eu sei que vou casar. Você tem certeza do seu dia de amanhã? Porque a Bíblia diz que nós somos como névoa. Nós estamos aqui, mas amanhã não sabemos mais onde estaremos. Amém? Eu não estou bravo nem nada, eu só estou te alertando, amém? Então, não acredite em conselho de ímpio. Vocês estão olhando assim para mim? Não acredite em conselho de ímpio, de escarnecedor. Ao contrário, a Bíblia diz que você não deve se assentar à roda dos escarnecedores. Não deve ouvir esse tipo de coisa que lhe apraz. A Bíblia diz também, em Timóteo, que haveria um dia que eles escolheriam mestres para si, e à medida que eles ouvissem a sã doutrina, isso causaria coceira nos ouvidos. Às vezes você vai repreender uma pessoa ou exortar um ajuste, e isso traz coceira aos ouvidos dela, e ela acaba ficando com raiva de você, sendo que ela deveria ficar com raiva da situação. Amém? Então a sociedade está desse jeito, flexível ao extremo, mas Deus ele tem um projeto para nós. Qual que é o projeto? O projeto é um só, Romanos 12:2. Vocês estão aí? Estão comigo? Vamos sair todos bem, amém? Já está aqui? Amém. Olha só, então, não vos conformeis. Quando você ouvir essas coisas,
Fala, oh não, agora é um novo tempo, é a Agenda 2030 da ONU, agora é um novo tempo, sabe? Inclusão. Isso é sistema do mundo, irmãos. Eu não estou dizendo aqui, tá, de preconceito nem nada disso. Nós somos um só povo, abraçamos todo mundo, nós não abraçamos comportamentos. Os comportamentos eles têm que ser pautados na Bíblia. Amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Diga transformar. Diga transformar. Quem se transforma? Faz assim com o dedinho profético. Levanta o dedinho profético assim e faz assim agora. Eu me transformo. Como? Pela renovação da minha mente. Não é Deus que me transforma, irmãos? Não. Mas o que acontece? Hoje nós estamos muitos atribuindo essa responsabilidade a Deus. Uma das coisas que eu mais amo nessa igreja e tenho falado é essa responsabilidade minha. Deus já entregou Cristo, Ele já morreu na cruz, Ele já tornou um novo e vivo caminho para eu alcançar Deus, como se não tivesse existido pecado. Eu tenho livre acesso ao Pai, mas agora tem uma mente para trabalhar, uma alma que ainda não foi salva, ela está sendo trabalhada. E a responsabilidade de trabalhar essa alma é minha. Amém? É minha responsabilidade. Às vezes a gente tem até medo de falar, mas eu não, como diz o Felipe Vergara, eu não sou o baú para guardar nada. Então eu falo. Por exemplo, a gente às vezes tem medo de falar de bebida porque as pessoas que gostam de bebida, elas já vêm logo na jugular, confrontar. Mas mostra aí. Na Bíblia onde que é pecado? Mostra aí para mim. Aí eu falo assim, tá bom, tudo bem. Então não é pecado, tá? Beleza. Só que tem um porém também. Segundo a lei dos homens, e algum policial militar pode me confirmar, se você tiver um certo miligrama de álcool no seu organismo e você soprar no bafômetro, isso demonstra embriaguez e você tem que ir para o DP. E não é muito, viu? Agora, como você pode dizer se você está embriagado ou não? Quem garante? Eu posso beber, mas não posso me embriagar. Como você sabe o que é embriaguez? Você tem certeza? Agora a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinhos no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Oh! Na dúvida eu prefiro não arriscar. Então, sabe o que você faz? Você se enche do Espírito e comece a falar entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, porque é mais produtivo para a sua vida. Então toma cuidado com tudo que você tem visto e ouvido, com essa tal flexibilização, com essa sociedade que está indo, infelizmente, para um buraco sem fundo. Nós somos a luz do mundo e sal da terra. Sabe por que você foi chamado? Sabe para que você foi chamado? Para ser luz do mundo e sal da terra. É para essa hora, é para esse tempo aqui. Quando todo mundo estava bonitão lá, não, tem as regras, tem as leis. Talvez você não tivesse muito brilhando, mas agora, numa hora em que está tudo se deteriorando, é a hora que você brilha, porque você é luz. E uma luz, ela não foi feita para ser escondida, ela foi feita para estar no alto, iluminando, amém? Então, quando as pessoas olham para você, elas têm uma referência. Amém? Oh, glória, oh, aleluia. O que acontece? O projeto é transformar, é metanoia. O que é metanoia? João Batista veio falar de metanoia e Cristo veio falar de metanoia. O que é esse bendito de metanoia, pastor? Arrependimento. Arrependimento não tem nada a ver com remorso. O remorso ele causa algum momento de tristeza em você por algum erro e você começa a chorar e diz, meu Deus, eu nunca mais vou agir assim. Só que amanhã já está de novo. O arrependimento, o metanoia, ele é alguma coisa no sentido de mudança de direção. Então você está vindo nessa direção, você dá uns 180 graus, volta e retoma o caminho para onde você tinha que ir. Isso é o plano de Deus para nós. Não que você seja aos poucos afunilado. Presta atenção, irmão, não estou brigando com ninguém. Não estou também aterrorizando ninguém, só estou te dando uma instrução
para você saber que Deus ele pode mudar muita coisa na sua vida. Às vezes o pecado ele funciona como um entulho. Ele vai entulhando seu coração, entulhando seu coração, entulhando seu coração de uma forma que você não consegue enxergar saída mais. E tem muitos aqui que tem o pecado de estimação. Quem já ouviu falar? É um pecadinho de estimação. Você vai lá e você aceita para com tudo. Isso aqui é errado. Não, parei. Isso aqui, aí quando fala sobre isso aqui, você já faz assim, ó. Amém, E ele está aqui escondidinho. É o pecado de estimação que não larga. Então olha só, existe uma coisa imperando hoje na sociedade chamado hedonismo. Quem sabe o que é o hedonismo? Levanta a mão para eu ver. Olha uma definição legal, boa, Clau, de hedonismo. Cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo. O prazer em primeiro lugar. Como? Como que é esse negócio de prazer? Vamos viver, mano. Vamos. Olha, você abriu o pacote de bolacha recheada, larga tudo aquelas bolachas ruins e come só o recheio. Isso é o prazer. Enquanto que o evangelho, ele vai na contramão do mundo. O evangelho, talvez você ia comer primeiro o biscoito todo e depois você comeria o recheio. O evangelho, ele diz exatamente sobre adiamento da autossatisfação. Sabe como que é isso? É assim que funciona. Você quer ser o primeiro? Como é que faz, Jesus? A gente quer saber como é que faz, Senhor. Para sentar lá do teu lado, ser o primeiro, reconhecido, o top. O que tem que fazer aí? Quer saber o que tem que fazer? Serve todo mundo. Quem quer ser o primeiro, sirva a todos. Senhor, eu quero a vida eterna, quero ser top. É mesmo? Tome sua cruz e siga-me. Cruz representa sofrer. O sofrimento por causa do evangelho, tá? Os cristãos, eles têm que sofrer desde que seja de acordo com o evangelho. Sofrimentos por causa do evangelho. Amém? Então, se você está passando por uma situação de privação, está lá sofrendo, você tem que expulsar, mandar embora, porque isso não é de Deus. Agora, por exemplo, uma perseguição por causa do nome de Jesus, é possível que você sofra. Como eu já sofri humilhações por causa do evangelho, pessoas questionando se eu dava o dízimo e tirando sarro da minha cara, e eu falei, dou sim. Só que um dia vai ser esfregado na cara de vocês minha posição lá no céu. Amém? Deixa rir, isso aí, ó. Talvez até tem gente tomando surra por causa do evangelho. Aí você fala, por que Deus não faz nada? Porque é necessário que os cristãos sofram nesse aspecto. Só que haverá um dia que a injustiça será corrigida. E quando for corrigida, vai vir com juros e correção. Ou você acha que Deus é injusto para ver, estão sofrendo, deixa lá que sofra mesmo. Não. Amém? Então o hedonismo é uma sociedade que agora não, é para o meu prazer. Sabe, você não precisa ir na igreja todos os dias que tem culto. Não precisa não. Isso é bobagem, você já tem Cristo em casa. Irmãos, a pior balela é esse negócio do Cristo em casa. Sabe por quê? Eu conheço pessoas do Cristo em casa e elas começaram de um jeito. Daqui a pouco, as doutrinas bíblicas essenciais, elas estavam moldadas ao jeito que eles queriam. Você precisa estar inserido num contexto de congregação. Por quê? Porque nós falamos de uma verdade só e todos têm que se submeter à verdade de Cristo. Eu não posso moldar a palavra aquilo que eu quero. Ai de mim, ai daquele que acrescentar uma vírgula. Irmãos, é churrasqueira do capeta direto. Se ficar mudando a palavra. Amém? Mas então não precisa fazer nada não. Só come todo o recheio. Vive aí o hedonismo. Não é isso que estão falando agora? Ai, tadinho. Ele foi confrontado pelo chefe. Não, sai desse emprego. Você tem que ser feliz. O chefe estava confrontando, às vezes, falando assim, eu vou confrontar esse erro nele, vou dar um feedback. Aí, às vezes, dá um feedback, chega mais junto. Ai, meu Deus. Não vamos fazer essa geração e nem deixar os nossos filhos ser dessa geração.
Ah, porque a professora chegou junto, fez ela fazer 30 exercícios de letrinha, de números. Tem que fazer 30 mesmo. Está prezando pelo futuro. Coisa boa. O chefe chegou junto e falou, cara, eu preciso de você, vamos acordar. Ah não, o chefe. Não. Isso é coisa de uma sociedade destruída. Aqueles que decidem andar em fidelidade, aqueles que decidem andar se submetendo, não tem nada a perder não. Não acreditem nas mentiras que estão sendo ditas. Trabalha como se fosse para Deus e você vai ser recompensado. Tá? É lógico que a gente não pode falar todos os casos, tá? Tem casos de abuso moral mesmo, e isso tem que ser visto. Mas não é por qualquer coisa, né, irmãos? A pessoa já passou por 30 empregos, em uma semana já teve 30 empregos. Tem alguma coisa errada, não tem? A gente tem que começar a ver isso. Então abandona esse negócio, essa ideia de, não, o que importa é, olha, tadinho, você tem que ser feliz mesmo, não. É ensinado. Quem já ouviu essa frase? As mães que gostam de falar muito isso, né? Os pais também. É uma frase bonitinha, mas aqui, hoje a gente vai aprender qual que é o certo. Isso mesmo, meu filho. Vai lá, corra atrás dos seus sonhos. Quem já ouviu essa frase aí? Alguém me deu? Obrigado. Corre atrás dos seus sonhos. Isso mesmo. Vamos lá, não vamos extremizar, né? Então eu vou puxar primeiro aqui para o lado certo. Não tem nada demais, vamos supor. Seu filho está lá, vai fazer faculdade, ou quer seguir uma carreira, e você não vai poder dizer isso para ele, não, vai lá, corre atrás do seu sonho. Isso é um incentivo, tem que acontecer. Eu estou falando de algumas coisas mais extremas. Correr atrás do seu sonho, independente de qualquer coisa. Pronto. Coloquei a balança aqui. Corra atrás de tudo que você acha que é certo, mas esteja alinhado com a palavra. Sabe por quê? É muito melhor correr atrás do sonho que Deus tem para a sua vida e Ele já desenhou esse plano, do que você correr atrás de uma coisa que você vai ficar a vida inteira e depois nunca vai ser feliz. Eu queria ouvir esses novos pensadores, esses novos filósofos dessa sociedade contemporânea, dizer para Jesus assim, isso mesmo, Jesus, corra atrás dos seus sonhos, mestre. Eu imagino Jesus olhando e falar assim, sai daqui, Satanás. Sabe por quê? Essa fala ela tem tudo a ver com o que o diabo falou para ele lá no deserto. Jesus, se você prostrar aqui e me adorar, eu vou te dar tudo. Olha, corre atrás do seu sonho. Corre atrás daquilo que Deus tem para você. Eu gosto de gente arrojada. Por exemplo, o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele estava ali, ele chegou num determinado lugar e ele já sabia que ele tinha que ir para Jerusalém. E de repente vem um profeta chamado Ágapo, e esse profeta pega o cinto de Paulo. Vamos abrir? Atos 21, 10. Você está comigo? Vai correr atrás do seu sonho? Diz assim, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele com os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos ao Paulo o quê? Não, corre atrás do seu sonho, cara. Não é isso que está dizendo, mas olha só. Eles tentaram interromper Paulo de ir para lá porque era dito que Paulo ia sofrer em Jerusalém. Só que era o propósito que Deus tinha para a vida de Paulo. Aí diz assim, pode voltar. Nós, como os daquele lugar, rogamos ao Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração?
pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu gosto de um cara convicto como esse. Você já imaginou, irmãos, se nós, os pastores, os ministros, nós começamos a nos moldar com essa sociedade e ninguém mais prega uma palavra como essa para te alertar? Você sabia que tem igrejas hoje, da parede preta também, que é tudo, ninguém fala mais nada para ninguém, estamos tudo bem. Vamos vivendo a lazeca pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Está errado. Está errado. Nós estamos perto de subir para o céu, juntamente com Jesus, e eu fico imaginando que nós, como crentes, como humanos, nós cometemos erros. Mas você imagina cometer um erro na hora que Jesus estiver voltando, que vergonha isso. Que vergonha. Ser pego pelo mestre. Vou perder a salvação, pastor? Estou ali, firme, mas cometi um erro. Eu lembro que tinha um amigo, um tal profeta, que ele dizia, cuidado, hein? Porque se um dia você estiver andando na rua e tropeçar numa pedra, e se você falar um palavrão e Jesus voltar na hora, você perdeu a salvação. E rapaz, andava assim, olhando as pedras no chão já, para não tropeçar em nenhuma. Mas a grande verdade é que nós temos um Deus coerente. Você viveu a vida inteira ali, buscando, se esforçando, fazendo tudo certinho, por conta de um erro você vai ficar? Não, mas eu falo da vergonha. Decepcionar o mestre na cara ali. Meu Deus. Amém? Você está comigo aí, né? A Bíblia afirma em Hebreus 5:8 que Jesus aprendeu a obedecer. Isso é muito forte. Isso é muito, 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 muito forte. Jesus aprendeu, está aqui já, Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Aí eu te falo, Cristo, o Filho de Deus, aprende a obedecer e a se submeter, e nós, os bonitos, achamos que não precisamos nos matricular nessa escola da obediência. Dá um amém para ajudar o pregador? Vou repetir aqui. Cristo, o Filho de Deus, ele vem, ele aprende a obedecer. Amém? Não é que ele não quisesse, mas você consegue pensar o sofrimento de Jesus indo para a cruz no outro dia? Então no Getsemane, ele orando ali, aquela oração sacerdotal, e ele começa a dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, se não for possível, seja feita a tua vontade e eu estou nessa. Isso é aprender a obedecer. Sabe o que é aprender a obedecer? Independente da minha axologia, dos anos que eu cursei, do curso de achismo, eu me submeto à sua palavra, independente. Isso é aprender a obedecer. Todos nós precisamos nos matricular nessa escola, mas sabe qual é o problema dessa escola? Que é uma escolinha feia, não tem placa bonita, nem tem muitos alunos, as cadeiras estão quebradas. É uma escola pouco frequentada. Você tem coragem de se matricular na escola da obediência? Hein? Não é para os fracos, irmãos. Às vezes você está ali, você está convicto que você está certo. Eu estou certo. Você é confrontado pela palavra. Baixar sua crista não é fácil. Mas se Cristo aprendeu a obedecer, é nossa obrigação aprender a obedecer também. Amém? Estão me amando ainda? É aquela sociedade que eu chamo de let it go. Conhece a sociedade let it go? Let it go, let it go. Por quê? Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor. É hora de experimentar. Os meus limites vou testar. Eu posso tudo agora. É brincadeira, mas é sério. Olha só. Tomem cuidado. Eu não estou falando de... A minha filha mesmo, ela assistiu esse desenho acho que umas 988 vezes.
Só que quando você começa a prestar atenção nessa letra, ela vai de encontro com a sociedade desses dias. O que diz a letra? Os meus limites vou testar. Agora não tem mais ninguém para ficar me poldando. Não tem mais ninguém para que seja um poldador, alguém que me controla, alguém que eu tenha que me submeter. Eu não tenho mais isso. Agora eu posso, E quando ela faz isso, ela começa a usar os poderes para o mal. Vamos lá, vai. Mas é só um desenho inocente. Meu querido, a mídia, né? Principalmente TV aberta, todos esses meios de entretenimento, você fique atento, viu? Porque existem mensagens. Você tinha parado para pensar nisso? Eles não podem vir, não podem ver. Sempre uma boa menininha eu tenho que ser. O que tem de errado em ser uma boa menina? Se for uma boa menina, eu digo que é bíblico. Agora se disser, agora eu não preciso mais ser, agora eu sou livre, os meus limites agora eu vou testar, vou cair no mundo, aí vou fazer tudo que eu quiser, usar tudo que eu tenho para o mal. A gente tem que ficar atento. Sabe por quê? Do mesmo jeito que uma canção, você pode observar que essa canção ela se perpetuou. Vai passar mais 10 anos e vai ter gente cantando ela. Já saiu uma nova, do Bruno. Cantam a do Bruno, mas eles voltam lá naquela, Let It Go. Não vai acabar nunca. Essa do Bruno, quer que eu cante do Bruno? Tô brincando. Mas eu sei inteira já, de tanto que ouvem. Do mesmo jeito que existe uma inspiração do Espírito Santo para fazer músicas para louvar o Senhor, com a palavra cantada que afeta o nosso espírito, existe também uma influência demoníaca para corromper as mentes das crianças de hoje em dia. E se a gente não ficar atento, não tomar cuidado, aquilo que parece só uma brincadeira de criança pode dar errado no futuro. Comece a observar comportamentos. Comece a observar comportamentos, amém? Não tem ninguém filmando para me pôr na Globo aí não, né? Fiquem de olho aí, irmão. Se tiver, você já fala. Se alguém me pôr no G1 amanhã, eu não vou fazer nada. Olha só, existe a disciplina da indiferença, existe a disciplina ativa excomungatória, arecantarabachouba-labanaias. O que é essa disciplina da indiferença? São igrejas que têm esse tipo de disciplina. Como funciona? Rapaz, o que os membros estão fazendo, eu não sei de nada, eu não vi, não me conta. O pastor nem tem rede social, já que é para não ver nada. Amém? E qual que é a disciplina, o contrário disso? A excomungatória. É aquela que o pastor, ele não faz mais nada, ele contrata pessoas. Faz todo o trabalho da igreja aí, que meu trabalho a partir de hoje, finge que isso aqui é o celular dele, bota aqui, ele fala, agora eu vou olhar irmão por irmão. Bebeu no final de semana? Chama. A partir de hoje você está, liquidada. Foi no jogo do Timão. Olha, cantando a música que fala palavrão, eu vi a boca dele se mexendo. Chama lá, que agora... Chama lá, que agora vai... Falando sobre isso, eu lembro de uma história, eu e o pastor Alex lá na Gaviões da Fiel, e nós lá torcendo, que legal, né? Primeira vez nossa no estádio. De repente vem alguém, abaixa, eu pensei que era tiroteio, era para fazer aquela... Aí eu, tá, entendi. Aí começaram a cantar uma música de macumba. Eu olhei pro pastor Alex, a gente lá no meio, o cheiro de maconha subindo, aquele negócio, eu falei, pastor, se a gente não cantar esse trem agora, a gente vai apanhar aqui no meio. Aí ele falou, já tive uma ideia, então vamos lá. Ere cantarabachora, vai lá. Roma, lá, vai lá. E cantamos lá em línguas. Eles pensaram que a gente estava cantando a canção e está tudo certo. Amém? Meu Deus, a gente estava na fornalha de fogo ardente lá.
O povo já olhando assim, ó, que se você não cantar... filho, não canta não pra ver. Então a gente tem que chegar no meio termo desse negócio, né? Eu acho que a gente tem alcançado um equilíbrio muito legal aqui e valorize quando isso acontecer. Porque assim, às vezes, uma igreja que fica no pé dos membros o tempo inteiro, eu vou achar um pecado dele, eu vou achar. É horrível. Mas uma igreja que não olha nada também é horrível. Então se você tem alguém que chega em você e te exorta, glorifica o Senhor por isso. Mas existe um outro lado também. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, Ele é capaz de nos perdoar e purificar de todo o pecado. Então, se você tem algum problema, cara, eu não consigo me livrar, isso está me matando. Anos e anos eu não consigo me livrar disso. Procure alguém, irmãos. Alguém que você... Mas procure alguém mais maduro do que você. Olha a dica. Vamos prosseguir? O pecado ele é uma coisa que ele tem que ser tratada, amém? Só que antes de tratar, por exemplo, você vai tratar uma doença. Vamos pegar o exemplo do Covid, que aconteceu recentemente entre nós. Eles determinaram lá o seguinte, está acontecendo um surto de Covid, tantas pessoas já pegaram, estão lá no hospital, está tudo ruim. Então, para que você não pegue, você precisa do quê? Usar? Lavar sua mão com álcool em? Talvez vocês estão falando, mano, ele não está fazendo a gente falar isso. Porque todo mundo já está cansado de ouvir isso. Mas isso eles chamam de medidas preventivas. Mas não funciona. Não é o mérito da questão aqui, se funciona ou não funciona. Mas são medidas preventivas para que você não pegue o Covid, certo? Da mesma forma, existem medidas preventivas. Antes de você chegar a se arrebentar com o pecado, existem coisas que você pode fazer para manter a sua vida num voo de cruzeiro. Você sabia disso? Eu vou passar 4 passos para vocês que a gente tem que executar para manter a nossa vida top, acesa, com fogo no altar, servindo o Senhor com fervor, de coração, e essas coisas não vão nos pegar, amém? Abre lá em Atos 2, 42. Quem crê que semana que vem estaremos com o ar-condicionado aqui? Amém, eu também creio, que eu já estou aqui, ó. Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeiro passo, na doutrina, no ensino. Quantos de vocês sabem? Vou começar com uma pergunta contundente aqui. Quantos livros você já leu esse ano? Eu frequentei algumas igrejas, já no decorrer da minha caminhada cristã. Fui visitar algumas, várias, toquei em algumas outras, preguei em algumas outras, e em nenhuma delas, a não ser no Verbo da Vida, eu tinha visto livraria. O que eu quero dizer é que aqui pode parecer comum isso, só que você tem que valorizar, porque nós somos uma igreja que preza pelo ensino. E o melhor de tudo, você não precisa caçar livro ali. Qualquer livro que você pegar, você pode ter certeza que você está dentro da doutrina. Nós selecionamos a dedo os títulos que vão estar ali para que você seja alimentado da forma correta. Olha só, você não precisa me perguntar, pastor, qual o livro que eu tenho que ler? Se você passar ali e se identificar com o assunto, você pode pegar de olho fechado. Olha a facilidade. Então, o primeiro passo para você ter uma vida em voo de cruzeiro é você se adequar ao ensino com fervor. Como que se adequa ao ensino, pastor? Primeiro passo, leitura. Não tem como. Mas eu não gosto de ler. Pega audiobook. Amém? Mas um conselho. Passa na livraria. Pegue livros. Olha só, não adianta você estar aqui falando assim, meu Deus. Você pode estar até aqui nesse momento pensando isso. Eu estou pregando,
uma mensagem sobre correção, sobre ajuste, e você está pensando assim, mas o problema que eu estou mesmo é financeiro. Não adianta nada você estar passando por problema financeiro e quando você chega na sua casa, você vai assistir novela. Não adianta nada você estar com problema no casamento e quando você chega na sua casa, você vai para o Netflix. Não que você não possa fazer isso e não que não seja lícito, tá bom? Você pode ter seu tempo de Netflix. Agora, se você comparar o seu tempo de Netflix com o tempo que você se dedica ao ensino, como está isso? Ficou fraquinho esse amém, hein? Ficou fraquinho esse amém. Parece que o Netflix está imperando aí nas casas. Mas, irmãos, o Netflix é outro. Que, meu Deus do céu, fique esperto com o que você está assistindo. Principalmente filmes nacionais. Misericórdia. Filmes de adolescentes com apologia total a drogas, homossexualismo e tudo mais. Isso já deixou de ser questão de preconceito ou não. Virou uma questão que estão empurrando goela abaixo. Ou você aceita ou você é um careta. Ou você aceita ou você é um... Como é que fala? Aquele preconceito homofóbico, xenofóbico, não sei o que fóbico, agora tem fóbico para tudo. A mulher foi falar lá no... Teve um evento, se não me engano foi a Adélia, aquela cantora, que ela disse, obrigado, tal, tenho muito orgulho, porque era uma premiação para mulheres, e ela disse que eu tenho muito orgulho de ser mulher, graças a Deus. Transfóbica, olha lá, ó. Vocês acreditam nisso? Dá para viver? Numa sociedade mimimi dessa aí? Não posso, mas eu gosto de ser homem. Qual é o problema? Me respeite? Vocês são homofóbicos? Tá triste o negócio. Amém? Então ensino. Por que eu estou pegando nessa parte do Netflix? Porque às vezes você vai navegando lá sem filtro. Deixa seu filho navegando sem filtro. São mensagens pequenas, não vai achar que vai estar escancarado no cartaz do filme. Se você assistir, eu vou te contaminar com um novo pensamento da sociedade. Se você assistir, eu vou te contaminar com um novo Agenda 2030 da ONU. Quem sabe o que é a Agenda 2030 da ONU? Alguns, né? Eu vou deixar para falar isso depois. Mas é um documento que fala sobre um reset na sociedade. Um novo pensamento, uma nova forma. Não só na questão de energia e também de como a sociedade pensa. Você sabia que você pode estar passando por isso aí e nem sabe? Você está lá no... Oh, vamos assistir o Netflixão aqui. Você não está ligeiro no que está acontecendo. Tem alguém trabalhando dia e noite para conquistar sua mente. Agora você precisa pôr sua mente na palavra. Renovar sua mente. Eu já expliquei aqui uma vez para o Rafa, não foi? Eu não vou fazer aqui de novo não, mas para não sujar, os irmãos me batem depois. Mas como tira um pensamento, uma coisa ruim, colocando o bom para dentro. Ó. Se eu continuasse, ia transbordar. Então como que você tira um pensamento ruim? Não adianta você vir aqui pedir para eu expulsar. Ou então você mesmo chegar na frente do espelho, olhar e falar assim, é agora. Esse pensamento ruim, eu vou detonar ele agora. Como? Em nome de Jesus. Vai funcionar? Não vai funcionar. Eu só tiro o pensamento ruim colocando o bom para dentro. Amém? É isso. Isso chama-se renovação da sua mente. Com isso você se transforma. Amém? Olha só. Atos 17:11. Desculpe as brincadeiras, eu estou tentando deixar mais leve para você, porque eu sei que está calor, você pode estar com sono aí. Então só para a gente não perder nada da palavra, amém? Atos 17:11 diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Uau! Quando você ouve uma palavra aqui, irmão, vai prosperar. Você corre, chuta, pula na parede, tem a unção do Homem-Aranha, tudo. Mas você para depois lá para ver na Bíblia se era isso mesmo que estava sendo dito? Se você parasse,
Olha só, não estou dizendo que você não para, mas se você parasse, você ia descobrir que é isso e muito mais, porque às vezes não dá para a gente falar tudo aqui. Talvez você tivesse um entendimento ainda melhor. Olha só, como que está a sua vida de louvor, por exemplo? Quem é ministro aqui de louvor sabe, irmãos, o quê? Sem querer, não é porque a gente quer, mas às vezes a gente olha e as pessoas estão assim, ó. Amém, amém. Não está nem aqui, está em outro planeta. Se numa atmosfera como essa você não consegue se envolver com a música, o que me faz crer que na sua casa você está se envolvendo com a adoração? Eu não estou julgando ninguém, amém? Cada um tem a sua maneira. Mas você precisa se envolver com essas coisas, mais do que com qualquer outra coisa. Isso vai fazer sua vida mudar. Isso vai fazer você conseguir lidar com aquela coisa que você não consegue parar. É isso. Ensino, examinar, ter amor pelas escrituras. Amém? Ah, Vinícius, mas eu começo a ler lá, não entendo. Ora em línguas. Que dica preciosa, hein? Meu Deus. Eu tive o prazer de dar esse conselho para um irmão aqui na igreja, que estava, eu queria há anos dar esse conselho e nunca vinha a oportunidade. Aí veio um irmão que está aí no meio. Ele falou, qual que eu escolho? Aí eu falei assim, chegou. Ora em línguas. Por que eu digo isso? Porque uma vez, todos já sabem, a maioria, mas eu tinha que decidir entre 2 empregos e eu liguei para o pastor. Pastor, qual que eu decido? Escolhe aí para mim. Só faltei falar isso para ele. Escolhe aí para mim. Se fosse um pastor charlatão, era o pastor Alex na época. Se fosse um pastor charlatão, ele ia falar, me passa aí os dados do emprego. Ó, um ganha X, outro ganha... E o outro? Escolhe o que ganha mais. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, só escolhi, ele mandou. Mas não, aquele dia ele me chocou quando ele disse, ore em línguas. Eu falei, como é que é? Eu que precisando dele e ele me dá esse conselho vago. Mas sabe de uma coisa? Eu preciso aprender a obedecer. Isso fazem 11 anos e eu estou no mesmo emprego até hoje. Então a oração em línguas, ela vai fazer com que o Espírito Santo que já está dentro de você possa te guiar. Porque é para isso que ele veio. Você sabia que ele veio para te guiar em toda justiça, em toda verdade? Para que você não seja confundido. E às vezes você está passando perrengue. Qual eu escolho? Para onde eu vou? Quem eu sou? De onde fui? De onde vim? Para onde vai? Não é para você estar assim. Aquele que ele sonda as coisas mais profundas de Deus, que esteve lá durante todo o tempo, agora ele está dentro de você. Amém? Olha só. Essa é uma igreja que prioriza a palavra. Olha só, pensa comigo uma coisa. Se por acaso os músicos, todos eles, ficassem com dor de barriga, inclusive o ministro de música, e não viessem para o culto, ia ter culto mesmo assim? Beleza, então nós já não temos os músicos. Se não tivessem as cadeiras confortáveis, ia ter culto? Sim? Se não tivesse mídia transmitindo, ia ter culto? Beleza. Se não tivesse cantina? Se não tivesse DI, ia ficar um pouquinho mais difícil, mas ia. Né? Por quê que eu posso tirar toda a estrutura? Se não tivesse livraria, ia ter culto? Se não tivesse prédio, ia ter culto? Por quê? Porque o nosso centro é a palavra. Eu posso não ter nada, mas eu tenho a palavra. E sabe de uma coisa? Eu posso perder tudo, mas eu tenho a palavra e ela vai trazer tudo de volta. Então se você não tiver primor, primazia, amor à palavra, como pode a sua vida andar no eixo? Você precisa ter amor pelo ensino. Você precisa ter amor a aprender mais de Deus. A Bíblia não diz que você tem que seguir e prosseguir em conhecer as coisas de Deus. A Bíblia diz que você tem que seguir em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Como se conhece a Deus? Sabendo o que Ele pensa. Como eu sei o que Ele pensa? Pelas ideias dele que estão escritas na palavra. Meu Deus.
eu devo seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Vou repetir isso. Como eu conheço a Deus? Sabendo o que Ele pensa. Como eu sei o que Ele pensa? Quando eu entendo que os pensamentos dEle estão escritos na palavra. Uou! Ame a palavra, irmãos. Tenha um caso de amor com a palavra. A palavra, ela nos confronta em tudo que precisamos. Você sabia disso? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Grandes respostas, grandes direções, grandes exemplos. Tudo eu posso encontrar na palavra. Você percebeu que eu posso tirar tudo, menos a palavra? Isso é fundamental. Oh, glória. Ah, meu Deus. Quando você tiver problema de finanças, você vai ler sobre saúde? Não. Quando você tiver com problema de finanças, você vai se debruçar sobre a Bíblia e procurar versículos que falem disso. Você vai olhar e você vai ver escrito sobre você assim: o meu Deus, Ele tem prazer na prosperidade do justo. Aí você fala, mas eu sou justo? Eu sou justo porque Cristo me fez justo. Eu sou justiça de Deus. Quando você começa a navegar nisso, é um mundo sem volta, porque você descobre que nada mais pode te parar. Amém? Oh, aleluia. Eu escrevi uma coisa aqui engraçada. Olha só, tem muito crente com problema em casamento, em saúde, em finanças. Só que ao invés de eles estarem focados nisso, eles já completaram a leitura de Harry Potter, 50 Tons de Cinza e Nárnia. E continua rindo e olhando para frente. Ninguém vai sacar que é você, amém? Então o crente, eu preciso de uma solução, Senhor. Oh, meu Deus. Aí termina de orar, senta lá para ler Harry Potter. Olha, Azkaban. Tá da hora essa história. Vai mudar? Segundo passo. E eu gostaria de frisar esse passo porque é top. Comunhão. Está em Atos 2:42 aqui? Atos 2:42. Deixa ele que vai ser meu versículo central sempre. E perseveravam na doutrina. Quantos sabem o que é perseverar na doutrina? Antes de eu prosseguir para a comunhão. Significa que você está aprendendo uma palavra aqui. E nós temos média de 80 pessoas aqui, talvez. Mais ou menos. Dessas 80, parte dessas 80 vão sair daqui com essa palavra, querendo amanhã, rapaz, eu vou me dedicar no ensino, eu vou pegar a Bíblia amanhã, eu vou passar ali na livraria e pegar livros, e vou agarrar isso aqui, cara, vou ser um bereano agora. Vou conferir. O pastor falou aquilo, vamos ver se está escrito mesmo? Olha, está escrito, que legal. Olha, depois disso está escrito mais outra coisa. Agora tem uma parte que infelizmente não vai dar bola nenhuma para isso e vai continuar a viver sua vida. A Bíblia diz que a igreja primitiva era um sucesso porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar é insistir. É ainda que as circunstâncias digam ao contrário, ainda que as facilidades, ainda que os conselhos dos amigos digam o contrário, você não se rende, você persevera. Não é isso, Senhor. Mas eu estou dando o dízimo, mas não está acontecendo nada financeiramente para mim agora. Persevere na doutrina dos apóstolos. Você bate e uma hora essa muralha cai, irmão. Amém? Então vamos lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Quem gosta quando o pastor Ricardo ou o pastor Edson fala assim, encerramos o culto e agora vamos para o culto da comunhão. Aí alguns falam, o que vai ter na cantina? Por quê? Associa imediatamente comunhão com comida. Não é verdade? Comunhão é comida. Eu vou ter um tempo de comunhão com o Valdir, vou ter um tempo de comunhão com o Jean, vou ter um tempo de comunhão com o Kaique ali. Beleza, vai ter tempo de comunhão? Vou. Qual vai ser a comida? O crente já pensa assim. Eu penso assim também. Brincadeira. Não que eu não goste lá da comidinha, mas vamos lá. Comunhão não é só isso. Aliás, se tivesse que definir a comida na comunhão em porcentagem, seria 1%. Comunhão é mais do que isso.
Comunhão é uma conexão espiritual com outro alguém que vai moldar o seu caráter. Eita! Então os crentes do Cristo em casa já estão errados. Você pode pegar o exemplo da sua casa. A maior lixinha na minha vida é minha esposa. E eu acredito que eu sou o maior da vida dela. Por quê? Nós temos comunhão. Então tem erros que eu cometia desde a época de que vim da casa dos meus pais que eu não sabia. Então talvez quando você case, você fale assim, ó, fulana quando eu namorava, ó, agora ela tá assim, ó, tá fazendo isso agora, gastando dinheiro. A grande verdade é que o problema não apareceu. Ele só veio à tona. Olha, fulano fica deixando a toalha lá. O problema não foi porque casou. O problema foi porque veio à tona. A comunhão, ela traz luz no problema. Só que ao mesmo tempo que ela traz luz ao problema, ela pode trazer cura. Uma vez o meu pastor Edson me ensinou. Ele me ligou uma vez e nós começamos a trocar uma ideia e ele me falou, Vini, nunca deixa de me ouvir. E eu, com certeza, não deixaria, mas eu ouvi aquelas palavras e eu falei assim, cara, isso daí é meta principal na minha vida. Independente se eu virar o superstar, se eu começar a pregar as nações, eu sempre vou voltar para os pés do meu pastor e ouvir o que ele tem para dizer ao meu respeito. Não só ele, você pode ter mais de um, mas tem gente que não tem nenhuma pessoa que ouve. Como é triste isso. Ó, tô com um problema. Vamos lá, eu vou ajudar. Vixe, ó, pastor Ricardo, vai lá que a pessoa não me ouve não, ela não me tem como mentor espiritual dela, então ela não me considera. Aí vai o pastor Ricardo, não, sai daqui, pastor Ricardo. Aí o pastor Ricardo, pastor Edson, ó, a pessoa tal não me considera não, cara, como mentor espiritual, nem como líder, então vai lá resolver você agora. Aí chega o pastor Edson, sai daqui também, não quero você. A quem essa pessoa ouve? Você precisa ter pessoas, você precisa ter líderes a quem você escuta na última circunstância. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós passamos disso, isso é soberba da nossa parte. Já viu? A pessoa fica até com medo. Vai lá em casa falar com fulano. Vai lá em casa. Eu juro que eu não estou pensando em ninguém nem dando indireta, tá bom? Tá passando zero coisa na minha cabeça agora. Vai lá falar com fulano. Mas não dá, fulano não ouve ninguém. É tão difícil falar com fulano, com ciclana. Que coisa feia, hein? Parece um nenenzinho de jardim de infância. Você precisa escolher alguém para que você possa ouvir, alguém que te confronte, alguém que possa te levar para cima. Tem pessoas que escolhem como mentor pessoas do mundo, ímpios, que não têm o que aconselhar. As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Por que comunhão? Você precisa escolher alguém desse corpo para ser o seu mentor, alguém que possa te auxiliar, pode ser mais de um, mas você precisa ter comunhão com alguém. Comunhão não é só comer no final do culto. Comunhão é você escolher alguém para lixar a sua vida. Se você não ouve ninguém, a ruína já está te esperando, tá? No futuro. Porque Deus concede graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Resistir é como se alguém estivesse tentando subir numa escada e Deus parando essa pessoa com a mão aqui. Ó. Aqui você não sobe. Você consegue imaginar isso? Olha só. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. O soberbo é aquele que pensa que só ele tem razão, que só ele é o dono da verdade, que só a razão dele está acima da palavra e que não vai ouvir ninguém. Não, ninguém me dá conselho não. O único que não recebe conselho é Deus, irmãos. De resto, todos nós temos a aprender um para com os outros. Eu fico só de ouvido. Porque, eu não me importo com o que falam de mim. Faço o mesmo. Nem ligo. O que fulano vai achar? Nem ligo. Você sabe qual era a diferença entre Saul e Davi? Por que um era chamado de o homem segundo o coração de Deus? Olha isso, o título de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E o outro foi, Deus riscou ele do mapa
de chamado. Deus tinha chamado, não foi o homem que levantou Saul, foi Deus mesmo. O povo pediu, queremos um rei, e Deus levanta Saul porque tinha encontrado em Saul um coração ensinável. Mas Deus não tem responsabilidade com o que o ser humano vai se tornar depois, porque ele tem livre-arbítrio. E Saul se torna um dragãozinho. Ao passo que Davi, ele mantém o coração sempre no prumo. Se você pegar a lista, vamos lá, já viu o UFC? Aquela luta? Aí aparece os cards, né? Lutador tal, um pesa 57 quilos. Fica imaginando Davi e Saul agora. Quando você olhar lá, pecados, de Saul vai ter uma lista assim, ó. E de Davi vai para lá no último irmão da igreja. Por que que o que cometia mais pecado, mais pesado eu quero dizer, era o homem segundo o coração de Deus, e o que cometia menos coisas não era o homem segundo o coração de Deus? Como explicar isso? Saul estava preocupado com a aparência. Quando ele sacrificou, quando não deveria sacrificar, Samuel chega e fala, ó, Deus te riscou do mapa, cara. Eu estou traduzindo na linguagem de hoje. Deus te riscou do mapa, já era. E ele fala assim, meu Deus, você achando que ele ia se ajoelhar, meu Deus, não, meu Deus. Não, ele falou assim, desce comigo para o povo não perceber. Ô Samuel, desce comigo, cara. O povo não pode perceber que eu não tenho mais a unção, vamos lá. Enquanto que Davi falava assim, como é que é? Eu errei. Ele rasgava a roupa dele, se ajoelhava no chão e tentava reparar aquilo. Então tem a ver com um quebrantamento de coração. Não importa, irmãos, o erro que você tenha cometido, se o seu coração se quebranta diante de Deus, você vai ser perdoado. Não importa. Amém? Vocês estão comigo aí ainda? Já estamos indo para o final, tá? Não vou passar do horário. Fiquem felizes, né? Então, abre lá em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será? Mas companheiros dos insensatos se tornará mal. Não adianta, sabe? Tem tanta gente que eu ouço às vezes falando assim, não, veja bem, ó, eu vou voltar lá nos meus amigos, porque eu vou ser uma influência na vida deles. E aí foi de novo, foi mais uma vez, e sumiu, porque ficou por lá. Se não consegue ser influência, fique aqui, tenha comunhão com os daqui. Tenha comunhão com quem vai te jogar para cima. Com quem vai falar, ó, tá errado. É melhor ter um inimigo vivo do que um amigo morto. Uma vez, na época, Bispo Guto falou isso. Ele ia saltar de paraquedas, e o avião só passava de 4 em 4 horas. E ele aprontou o paraquedas, dobrou tudo, e sempre quando o avião chegava, tinha uma fila de inspeção. E quando começou aquela fila de inspeção, imagina um do lado do outro lá, ou em forma, talvez. E o amigo dele que estava atrás, pegou e fez assim no paraquedas dele. E ele falou, você tá louco, rapaz? Era a minha oportunidade, era o último voo, agora como que eu vou? Eu ia saltar e você fez isso e arrancou. Ele falou assim, estava dobrado errado, cara. Você podia cair de lá de cima e não abrir. Mas eu tô uma fera com você, como que você pode? Eu perdi o salto agora. Aí ele falou assim, eu prefiro ter um inimigo vivo do que um amigo morto. Sabe o que é isso? Deus falou assim para Caim, Caim, cadê Abel? E aí Abel falou assim, falou para Caim, por acaso eu sou guardião do meu irmão? Olha só como Caim tinha o coração ruinzinho, né? Deus chegou nele e falou assim, cadê o Abel? E Caim falou, eu sou por acaso guardião do meu irmão? Tem que ficar dando conta? É melhor ter um inimigo vivo do que um amigo morto. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, se você está vendo seu irmão errar, não fique esperando ele bater com a cara lá no poste, não. Não seja omisso. Avisa. Tem uma história muito chata, mas ao mesmo tempo pode ilustrar o que eu estou dizendo. Eu tenho um amigo que saiu comigo um certo dia de manhã, e nós fomos fazer um treino, e
eu fiz o treino maravilhosamente bem, irmãos. Que treino maravilhoso. Fiz todas as posições lá e tal. Tudo maravilhoso. E aí acabou o treino, nós fomos no mercado. Tudo bem, meu amigão, vamos lá no mercado. E quando eu estou lá no mercado, você vai rir dessa história, mas tudo bem. Quando eu saio do mercado, eu fiz treino, fui no mercado, fiz tudo. Quando eu estou na porta do mercado saindo, chega um senhor e fala assim, moço, vem cá. Pois não, é que seu short está rasgado. Aí eu falei assim, sério? Aí com medo de olhar, né? Aí eu bati o olho assim, mas não era um rasguinho. Tava tipo um flap, avião assim, quando abre as asas o negócio. Qual foi a minha primeira reação? Olhei para o meu amigo. E ele já recuou, eu falei assim, cara, você não me falou disso. Ele falou, eu tinha percebido lá, só que eu fiquei com medo de falar para você querer voltar para casa. Aí eu esqueci. Falei, cara, que belo amigo você é, hein? Já viu aqueles amigos que você está conversando, tem uma sujeirinha aqui no seu nariz, você está conversando meia hora e depois você vê, ele não te avisou? Eu me sinto mal se ele não me avisou. Eu brigo. Por que você não me avisou? A mesma coisa é quando um irmão seu está errando e cometendo uma coisa assim. Eu fico bravo se não me avisar. Agora, do outro lado, daqueles que são os hiperbubuzinhos, que me repreendeu, é necessário você aprender a ser repreendido também. Porque senão você pode estar com shorts rasgados na rua ou uma sujeira no nariz e ninguém mais vai querer te avisar. Eu estou falando uma metáfora, tá? Você já percebeu? Tem pessoa que é tão chata, mas tão chata, que ninguém mais quer falar nada para ela. Já abriu mão. Você já imaginou ser uma pessoa que todo mundo já abriu mão de você? Não, deixa lá, não vou falar mais nada não. Que eu falo, levo patada? Você já pensou nisso? Você queria ser essa pessoa? Eu não queria não, irmãos. Eu quero ser a pessoa que se eu estiver errando, alguém vai vir me falar. É melhor estar desse lado, é mais seguro. E o tempo inteiro as pessoas, irmão, você fez aquilo lá, não é por aí não. Amém? Amém? Estamos indo para o final, tá? Então comunhão é muito mais do que comer junto, é uma conexão espiritual de pessoas ligadas pelo mesmo propósito. Ou também a gente pode encontrar aqueles, eu conheço vários. Aí é minha praia. Como eu fui líder da banda aqui, eu já conheci tantos. O camarada está sofrendo uma tentação aí por causa dessa tentação. Ele não pecou, nem pecou ainda. Só sofreu a tentação, está meio desanimado por isso. E ele já falou, queria que me tirasse aí das escalas e tal. Irmão, se você está passando por uma situação dessa, a última coisa que você tem que fazer é se isolar. Já parou para pensar? A pessoa está errando, a primeira coisa que ela faz é sair de tudo. Não quero mais, vou sumir da igreja. Não faça isso, porque o isolamento, ele pode causar destruição para a sua vida. O diabo vai encher a tua mente de mentira. E aqui, em comunhão, você vai encontrar pessoas que vão te jogar para cima o tempo inteiro. Pode contar. Amém? Nunca pense em se isolar, pois isso é uma armadilha do diabo. Aqueles que se isolam podem cair no erro de interpretar a Bíblia conforme a sua própria vontade. Amém? E último, era o terceiro, na verdade, partir do pão. O partir do pão, ele pode ser representado como serviço. Se você precisa, irmãos, se envolver, estar no fogo, persevere no ensino, tenha comunhão com os irmãos e com a igreja, e trabalhe na igreja. Eu não vou ter tempo para falar dessa vez sobre chamado, mas é importante dizer que você pode ter um chamado fora da igreja. Quantos sabem disso? Você já imaginou se todos tivessem um chamado só para dentro da igreja? A comunhão ia ser top, né? Só que você ia procurar um médico no hospital e não ia ter. Por quê? Os médicos foram chamados só para ser pastor, não tem mais médico. Você ia precisar pegar um ônibus para ir até não sei na onde? Não ia dar, porque os motoristas de ônibus iam estar pregando. Entendeu? Ia ser terrível. Deus tem chamados também para fora da igreja. Só que isso não impede todo mundo de trabalhar nesse corpo local, porque trabalhar e servir alguém te motiva a estar com fervor de espírito. Um exemplo.
Eu estava comentando com os meninos da mídia hoje. Você não sabe o que é uma pessoa chegar para você e falar assim: cara, eu estava pensando uma coisa, mas depois que você pregou aquela mensagem, ó, ou quando alguém vem e aceita Jesus. Só que você acha que isso é responsabilidade só do pregador. Só que eu vou te falar, às vezes a pessoa estava aqui, e porque o som fez um bom trabalho, aquela pessoa não perdeu a atenção. Porque a mídia fez um ótimo trabalho, todo mundo ficou conectado, os versículos apareceram na hora certa, a letra da música apareceu, aquela pessoa se conectou. Isso gerou alguma coisa no coração dela, e quando a palavra chegou, o solo já estava preparado para receber a semente da palavra. Isso é o corpo, isso é responsabilidade sua. Quando você decide interagir, quando você decide trabalhar para Deus com fervor, não importa. Ah, mas olha aqui, ó, eu sou diretor não sei da onde, e aqui eles estão querendo me colocar lá no trânsito. Faça com amor, porque o primeiro no reino de Deus é aquele que serve a todos. Então se dedique no serviço. Olha só, Romanos 12:11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao... Quando você serve, você mantém o seu espírito em chamas, trabalhando, servindo, fazendo algo por alguém. Amém? É muito lícito você me dar uma oferta aqui. Não, calma, deixa eu terminar de falar. É muito lícito por eu pregar, você vir me dar uma oferta. Só que você já parou para pensar, por exemplo... Você poderia semear também na vida dos irmãos do trânsito, na vida das professoras do DI, na vida do pessoal do marketing, da mídia. Você já pensou nisso? Cara, você cuidou do meu filho, você tem cuidado do meu filho, ele tem aprendido coisas, eu tenho que honrar a sua vida. É lícito, porque eu estou aqui em evidência pregando, mas tem pessoas que estão fazendo o culto acontecer. E todos têm uma importância, cara. Você precisa urgentemente se conectar com essa visão de trabalhar. Mas eu sou novo convertido, pastor, o que eu faço? Não importa. A gente sabe que tem qualificações, tem alguns cargos, algumas posições que elas exigem qualificações e também aptidões e também tempo. Mas, pastor, eu sou novo convertido, vamos arrumar alguma coisa para você. E aí você vai trabalhando, se achando e logo você está dentro do seu chamado. O que não pode é estar parado. Você precisa se colocar em movimento. Ei, não sai das coisas, não tenta abandonar a igreja por alguma revolta ou algum desânimo, mas não, coloca mais força. A hora de colocar mais força é na hora que você está desanimando. Não é quando você já está lá todo largado, ninguém vem atrás de mim. Meu Deus, céus, terra, dia, azar. Não é que se precisar a gente não vai atrás. Só que a gente está dando ensinamento. Se você prezar pelo ensino, a gente vai atrás dos novos convertidos e não mais dos bubu de igreja grande. Bubu de igreja grande. Os grandes bubus de antigos de igreja. É isso que eu queria dizer. Bubu de igreja grande foi top. Amém? Para isso nós temos o livro Crescendo Espiritualmente. Amém? Você pode passar na livraria depois. Se não tiver, você faz o pedido ali com o João, Sara. Pastor Júnior também está lhe dando um apoio. Você pode fazer o pedido. Você vai descobrir que a mamadeira já fez hora extra na tua mão. Já é hora de largar. A pessoa recebe uma repreensão. Meu Deus do céu. O que é isso? Está meia hora assimilando. Não, recebi uma bronca mesmo, é isso? Eu não aceito. Mesmo que você não aceitar, aceite. Um conselho, parece redundante, mas olha só. Mesmo que você não aceitar, aceite. Você pode parecer ter tuas razões, mas aceita a repreensão. Sabe por quê? Duas coisas. Uma, isso é uma forma de Deus te mostrar que Ele está aí para a sua vida. Você tem alguém que... Eu, por exemplo, eu trabalho fora. Eu não recebo nada da igreja. Estou dizendo como funcionário da igreja. Eu não recebo. Então, eu tenho trabalho fora, eu tenho família fora, tenho filha, eu tenho outras coisas, tenho curso, tenho não sei o quê. E no meio de tudo isso, eu arrumei um tempo para vir te exortar. Isso é louvável. Dá valor, como diz minha esposa. Dê valor.
Não só eu, mas qualquer um. Todo mundo tem sua vida, sua correria. De repente a Marcilene foi na casa da Jéssica Mota ou da Luara e foi lá, ó irmão, eu vim aqui para te exortar. Ela largou os afazeres dela, os filhos dela, a casa dela e foi lá te dar uma palavra, te dar uma exortação. Isso é digno, né? É glorioso, isso é comunhão. Agora quando ficamos trabalhando com bubu, você dá bronca e a pessoa, meu Deus. Olha só, tem crente tão bubu, mas tão bubu que é bubu, para quem não é, chegou novo na igreja. É chupetinha. Fica tadinho de mim. Então tem crente, olha só, tem crente que parece que chegou ontem na igreja e é mais maduro do que os antigos. Por quê? Porque maturidade espiritual não tem a ver com idade nem tempo de crente. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem gente que é exortada em um erro que ela está cometendo. O orgulho é como o bafo. O orgulho é como o mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, menos você. Certo? O orgulho é assim. E aí você chega para exortar aquela pessoa com amor, porque exortar é chamar para perto, amém? Irmão, principalmente eu, que todo mundo fala, ele é tão bonzinho, né? Aí eu chego, irmão, aí eu vou dando voltas, olha, sabe, veja bem, isso está acontecendo. Me chamou a atenção. Ah, é? Marca aí, fala para o familiar, ó, 2 semanas sem ir para a igreja em punição ao pastor. É inconsciente, mas é isso que acontece. A pessoa fala, eu não vou aparecer mais na igreja só porque o pastor me chamou a atenção. Isso é, na mente dela, ela está falando assim, é uma punição para o pastor, para ele ver que ele está chamando a atenção de quem? Rapaz, me respeita. Então ele vai 2 semanas sem aparecer. Aí ele aparece, ô irmão, você sumiu, tal. Como é que tá? Aí a gente deixa quieto, né? Vamos ver, o irmão tomou a repreensão, tá voltando. Aí você vai dar outra repreensão, porque ele continua fazendo a mesma coisa. O que ele faz agora? Sai da igreja. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Pode sair da igreja, pode sair do emprego, mas você vai voltar a ter o mesmo problema. Porque você pode fugir do lugar, mas do problema você não foge. Então, se você está sendo repreendido em um emprego vez após vez por causa de uma coisa, começa a prestar atenção e dizer, eu tenho que lidar com isso. Alguém já me falou sobre isso, eu preciso melhorar nisso. Ó, aqui na igreja, porque senão você vai ficar pulando de igreja em igreja, vai acontecer a mesma coisa e você não vai mudar de vida nunca. Vai ser sempre um bubu, precisando de uma madeira, enquanto tem o berço que os novos convertidos estão precisando. Amém? Abre em Lucas 12:35 e eu vou encerrando. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram responsáveis por manter a chama do altar acesa. Quem era responsável? Os sacerdotes. Era Deus que era responsável? Não. Isso significa o quê? Que você é responsável por se manter no fervor. Não é pastor Ricardo que tem que estar na tua bota, ó lá, se enche, vamos lá. Não é pastor Edson, ó, vamos lá, fogo. Não é você vir aqui e o pastor vai orar por você, fogo. Não é isso que te mantém aceso, é você que se mantém. Você pode receber uma palavra, pode receber a unção e pode sair daquela porta e amanhã está do mesmo jeito. É você que decide, amém? Esse foi o terceiro ponto. O último ponto não é o menos importante. Oração. Devemos seguir em conhecer e prosseguir em conhecer a... Sua mãe já aprontou com você alguma coisa parecida? Sua mãe ou seu pai? Como fazia comigo? Vamos supor, chegou uma visita em casa. Pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, ela vai cozinhar e fala assim, olha lá. E eu, que? Faz sala lá. Minha mãe falava assim, com os dentes cerrados. Faz sala lá. E eu, tá bom. Aí você chega lá na pessoa e fica, né? Tá mal calor hoje, né? Aí a pessoa, mas ontem choveu, né? Então, Você não tem assunto. A oração
é você ter comunhão com seu Pai. Se você lançar mão desses artifícios, você vai ter uma vida em voo de cruzeiro. Não que não vai ter problema nunca mais, não que você não vai sofrer mais tentação, mas isso vai te manter firme. E quando você se mantém firme, menos problemas você causa para você mesmo e você pode ter uma vida mais tranquila. Amém? Então você tem que fazer o quê? Perseverar no ensino. Ter comunhão com Deus e com a igreja. Você tem que servir no corpo local e ter uma vida de oração e de entrega a Deus. Amém? As práticas espirituais. Se você não esteve aqui no domingo passado, pegue a pregação sobre oração em línguas. Pratica isso na sua casa, porque você vai ver o que Deus quer fazer dentro de você. Você vai florescer. Amém? Pode ficar de pé. Vamos louvar.